Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a ramificação número 7. Essa sétima ramificação, estamos na disciplina Gilui Arayot, estamos estudando sobre as proibições a respeito de imoralidade, ou seja, de não praticar imoralidade. O que é imoralidade? Vamos lá. Qual é o conceito de imoralidade? O conceito de imoralidade tem que ser pautada não subjetivamente por aquilo que alguém acha ou uma sociedade acha, mas o conceito de imoralidade ele é pautado pela Sagrada Torá. Deus já estabeleceu diretamente este conceito desde o início dos tempos, quando Adão, o primeiro homem, Adam Arishon, Adão, o primeiro homem, ele recebeu leis também. E dentro dessas leis, ele recebeu uma que ele deve, então, deixar seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ali, naquela ordem, estavam envolvidos ali, naquela ordem, expressamente ali, várias proibições a respeito de imoralidades. E entre elas, a proibição, inclusive, onde ele fala que deve se casar com uma mulher, então, se entende que ele não pode se casar com um homem. Então, se entende que ele não pode. Entende-se, então, que ele não pode, ou esse homem, ele pode casar com um outro homem. É uma proibição, essa sétima ramificação. No livro The Seven Laws of Noah, ou seja, o livro As Sete Leis dos Filhos de Noé, escrito pelo Dr. Aaron Lichtenstein, no ano de 1981, ele traz essa ramificação, que é a proibição de todo homem ter um casamento com outro homem, né? E aqui a gente vê essa ramificação lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Ele traz essa referência. Eu estou trazendo a referência para você que o próprio Dr. Aaron Lichtenstein ele trouxe, porque eu estou usando o livro dele como fonte e eu devo citar a referência assim como ele trouxe no livro, tá bom? Então, ele traz o seguinte: e com um homem não deitarás as costuras de uma mulher. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Bem, o que nós aprendemos dessa ramificação? Nessa proibição, nós aprendemos que o homem ele é proibido de se casar com outro homem. Essa é a proibição que nós encontramos aqui. Um homem ele só pode casar com uma mulher. Ele não pode casar com outro homem. Então, por quê? Porque a própria ordem, o próprio mandamento em si, ele vai dizer, eles serão os dois uma só carne. Ou seja, Urashi ele explica o que significa ser uma só carne. Ser uma só carne significa que nasceu desse tipo de relação, nasce então um fruto dessa relação, né? Nasce então uma criança, então nasce um filho sobre isso. E não tem como dois homens darem à luz, nós sabemos disso, isso é impossível, né? Isso é praticamente impossível. Então, por conta disso, é que o casamento ele só deve ser feito entre um homem e uma mulher. Estou falando aqui de casamento para ficar uma forma assim, digamos assim, menos direta. Vocês entendem aquilo que eu estou falando, não é verdade? Então, agora, vamos lá como o Rambam ele classificou isso, ele classifica bem do jeito que
que eu faço também, né? Lá em Leis de Reis, capítulo 9, alahá número 5, e o Rambam, ele vai pegar Gênesis 2, 24, e de Gênesis 2, 24, ele vai tirar 6 ramificações daqui. Olha só, ele vai tirar 6 ramificações. A 7ª ramificação a respeito desta ordem, ela vai vir mais tarde. A Abraão vai ter um anúncio sobre isso, mas aqui nós temos 6. Dessas 6 ramificações, olha só, está escrito, Gênesis 2, 24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, daqui, primeiro, ele tem que se unir a uma mulher, né? Ele tem que largar o pai e a mãe, logo, ele não pode casar com a sua mãe, ele não pode casar com a própria mãe, não pode casar com a esposa do pai, né? Ou seja, ele não pode casar com... E nem também, ou seja, nessa esposa do pai também entra a proibição da madrasta, né? E aí, portanto, ele deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne. Então, ele se unirá a quem? Ele vai ter uma própria mulher para ele. Não pode ser uma mulher que já é casada unida com outro homem. Então, é a proibição de adultério. Ele vai ser a sua mulher e não a irmã materna dele. É proibido. E vai unir a uma mulher e serão os dois uma só carne. Então, um homem não pode gerar uma só carne, nem um animal pode gerar uma só carne, né? Então, logo, a proibição se aplica a todas essas ações. A gente vai ver isso. Então, daqui a gente vê isso. Na verdade, a proibição de irmã materna, ela vai ser um pouco mais na frente, que a gente vai encontrar ela quando Hashem fala sobre Abraão, quando ele vai lá diante do faraó, né? E pergunta se ela é irmã dele, ele fala que é irmã, é verdade, mas ela é uma irmã, filha do pai, não é irmã, filha da mãe, então daí se tem a proibição de que não poderia irmã, filha da mãe, tá bom? Ou seja, meia irmã até poderia, mas não poderia ser uma irmã completa. Depois, no Sinai, as nações acabam tomando algumas restrições. Hoje, tanto é proibido tanto do pai quanto da mãe. Então, casamento de irmãos, nem pensar. Vamos lá. Então, Ibn Ezra, que é um comentarista da Torá, ele vai explicar esse texto aqui de Levítico, que nós acabamos de ler, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, lá no comentário sobre Levítico, capítulo 18, ele vai dizer o seguinte, agora, visto que o homem foi criado para fazer e a mulher para ser feita, as Escrituras observam que não se deve reverter as palavras de Deus. Existe um tipo de postura cujo objetivo é emitir, e daí a Escritura emprega o termo mishkve, que é um plural. É importante discorrer sobre isso, então. Então, o que o Ibn Ezra ele vai falar? Olha, existe uma forma empregada aqui que você não pode reverter aquilo que Deus fez. Deus fez a união entre um homem e uma mulher, porque os dois se completam. Os dois se completam. O homem tem uma parte de doar, e a mulher ela tem a parte de receber. Logo, isso se completa. Dois que têm parte de doar, não tem como se completar, e por isso acaba também o conjunto da obra não gerando um descendente, e que é necessário gerar um descendente. Não é verdade? É necessário gerar um descendente. Então, isso é muito impossível na união homoafetiva, ou seja, a união entre dois homens, Deus nos livre. Então, vamos ver aqui o Narmânides. O Narmânides ele vai explicar sobre Levítico capítulo 18. Ele vai dizer, olha, a razão das proibições de se deitar carnalmente com um macho ou com um animal é bem conhecida, pois é um ato abominável e não é para a preservação da espécie humana, porque a cópula de macho e macho, ou de homem e animal, não gerará descendência. Então, o Narmânides vai falar um pouco daquilo que eu falei, né? Ou seja, o Narmânides vai falar, olha, não tem como gerar descendência, não tem como ser uma só carne. É impossível.
Então, não se cumpre o requisito pedido lá em Gênesis 2:24. Não tem como ser uma só carne. Entenda, ser uma só carne não é a união carnal em si. Também ser uma só carne não é a cerimônia do casamento em si. Ser uma só carne é o quê? Ser uma só carne é gerar um descendente. Isso é impossível. Isso é impossível para aqueles dois homens ou para duas mulheres que fazem isso. Não tem como. Então logo, esses atos de homoafetividade é totalmente proibido pela Torá por não estar cumprindo o sentido da existência do ser humano, que é pro erevu, crescer e multiplicar. Pro erevu, crescer e multiplicar. Então, daqui nós aprendemos sobre esses pontos. Então, vamos lá. Como eu já falei com vocês em outras aulas, eu já toquei nesses pontos, né? Eu falei que existe um atributo divino que regula, tá? Que regula esse princípio de não praticar imoralidade. E qual é esse atributo divino? Esse atributo divino é chamado de quê? Esse atributo divino é chamado de Hesed, bondade. O que a imoralidade faz? E principalmente esse ato aqui que nós estamos vendo, porque é o que mais está em pauta na nossa sociedade. Eles pegam esses atributos de Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é bondoso, e transformam em licenciosidade, como se Deus tivesse permitido qualquer ato apenas com a finalidade de ser amor, de ser bom, como se o fim justificasse o meio. Então, é pegar e perverter, que se chama perversão. Sim, eu estou dizendo, sim, que as pessoas que praticam isso são pervertidas. Porque eu estou usando aqui o termo perversão da maneira gramatical e do significado dele. A ideia de perversão não significa uma pessoa doente mental. Eu estou falando de doença mental. Eu estou falando no sentido de você virar ao contrário. Isso é perverter. Você pegar e virar aquilo ao contrário. Pegar aquilo do lado certo e virar aquilo para o lado errado. Então, essa prática. Então, aqui nós temos um exemplo clássico de um ato que é totalmente proibido pelas 7 leis. A gente vai entrar ainda em outros detalhes sobre esse ato. A gente vai ver a proibição também de ser com tio, depois com pai, também em torno da homossexualidade, a gente vai ver essas proibições, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Vamos ver mais à frente um pouquinho a proibição de contratos de casamento, né? A gente vai ver a proibição de contratos de casamento. Então, a gente também vai ver essa proibição de contratos de casamento de pessoas do mesmo gênero, um juiz que dá esse contrato, um deputado que aprova, a gente vai ver como que fica isso, então a gente vai ver mais para frente, e a gente vai ver ainda a proibição de lesbianismo, chamado de obras do Egito, que é a proibição também de lesbianismo. Então, tudo isso, tá? Nós estaremos vendo nas próximas aulas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou estar abrindo para perguntas, se você tiver alguma pergunta, é só digitar.
Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos. Uma ótima noite. Shalom, shalom.